Senhor. Pode sentar. Vamos tentar resumir. Mas se cansarem o padre falar demais, levantem a mão que o padre fica quieto. Tá certo? Não, porque a festa hoje teria muito o que se dizer. Mas vamos tentar colocar a nossa atenção no essencial e flashes na nossa reflexão. Primeiro, para facilitar a compreensão de todos. Sempre quando nós vamos rezar o terço, contemplando os mistérios gozosos, nas segunda-feira e nos sábados. Quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. É justamente este mistério que nós, com toda a igreja, estamos celebrando com festa neste domingo. Na verdade, são duas leis, ou dois preceitos da lei mosaica, diversos, mas por uma questão de praticidade e tradição, no cristianismo acabou sendo unidas. Bem, primeiro, seguramente todos vocês devem lembrar das 10 pragas do Egito, se lembram? Claro, não precisa lembrar uma por uma, mas pelo menos em grandes linhas todos lembram, né? A 10ª e última praga era e é a morte de todos os primogênitos, dos homens e dos animais. Quanto aos filhos de Israel, Deus preservou, não morreram os primogênitos de Israel. Deus preservou a vida dos primogênitos de Israel. Então, Deus estabeleceu que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Seja as crianças, seja dos animais. Consagrado ao Senhor. Se é uma ovelha, um bode, um cabrito, etc., então se oferece em sacrifício. Se fosse um animal maior, um asno, um burro, alguma coisa que servisse para o trabalho, então para não sacrificar, se oferecia um outro animal em sacrifício, ovelha, bode, cabrito, etc., para manter aquilo que poderia servir para o serviço. O mesmo acontecia quando se tratava de uma criança. Para não sacrificar a criança, então se resgatava a criança, oferecendo no lugar um bode, um cabrito, uma ovelha ou qualquer outro animal que fosse. Então, primeiro, todo primogênito pertence ao Senhor. E é exatamente isso que nós estamos recordando com o mistério da apresentação de Jesus no templo. Coincide justamente com este momento. Por outro lado, existia também uma outra lei, na lei mosaica, que era o que mais ou menos coincide com as pessoas de mais idade do meu tempo aí deve lembrar, a quarentena das mulheres quando davam à luz. A experiência que nós tivemos com a Covid, o que aconteceu? Isolamento social, para quê? Evitar contágio, evitar contaminação. Então, na antiguidade, e até não muitos anos atrás, era comum, quando a mulher dava à luz a um filho, ficava de quarentena, para evitar o contato com as pessoas, evitar infecções, gripe ou coisas assim, porque se tinha que amamentar a criança, tinha que estar com saúde para amamentar bem as crianças. Por isso, ao completarem os 40 dias, quando fosse menino, ou 80 quando fosse menina,
a mulher se apresentava na sinagoga quando estava longe de Jerusalém, ou no templo quando estava próximo, para manifestar assim que já passou o tempo da sua impureza, passou o tempo do perigo da infecção ou contágio, e agora já pode participar com a comunidade das celebrações litúrgicas, da vida social. E para cada momento existia, vamos dizer, segundo a lei, aquilo que era prescrito como sacrifício. No caso das mulheres, completados 40 dias, então deviam oferecer, se podiam, um bode, uma ovelha em sacrifício. Se não podia, bastaria um par de rola ou 2 pombinhos. Ótimo, só que tem um problema. Juntando as duas festas, ou os 2 momentos da apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora, o Evangelho recorda que oferece um par de rola e 2 pombinhos. Isto era para a purificação da mãe. E cadê o sacrifício e resgate do filho? O Evangelho não fala. Mas isso é muito importante. E o evangelista talvez de propósito omitiu isso. Porque se não foi resgatado, significa que continua pertencendo a Deus. Não pertence a Maria e José. Ele não foi resgatado. Então Jesus continua pertencendo a Deus. E isso é muito interessante, sobretudo quando nós pensamos no mistério pascal. Jesus, que continua pertencendo a Deus, ele se oferece como vítima, morrendo na cruz, para resgatar toda a humanidade dos seus pecados. Bonito isso, né? Aquele que não foi resgatado, segundo a lei de Moisés, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se na cruz em resgate de toda a humanidade, de todos nós. Que maravilha, né? Gente. Da parte de Jesus, se nós consideramos a sua apresentação no templo, na comunidade, antes eu brincava. Alguém de vocês lembra quando tinha 40 dias? Eu não tem como lembrar, né? Não tem. Mas as mães e os pais, talvez, ainda lembrem quando seus filhinhos tinham lá seus 40 dias. Pelo menos lembram. Eram bebezinhos. E como o bebê o que fazia? Quando tinha fome, quando tinha sede, quando estava com frio, ou quando estava com sono, ou quando estava sujinho, chorava, e lá ia a mãe com todo o carinho socorrer naquilo que era a sua necessidade. Mais ou menos assim, não é? Ainda hoje. Então Jesus não foi nada diferente. Claro, ele é o Filho de Deus encarnado. Mas humanamente falando, Jesus era um bebezinho, onde Maria e José levavam, ele ia, porque era levado. Não sabia o que faziam, não sabia o que deixavam de fazer, porque uma criança de 40 dias, o que é que vai saber? Nada. Simplesmente, nas suas necessidades, chora, e a mãe acorre, sacode. É assim. Então, Jesus por si mesmo, poderíamos dizer, talvez nem tivesse, e seguramente não tinha nem consciência do que estavam fazendo com ele, e não tinha como saber. Mas, se a igreja celebra este fato, e o evangelista recorda, não é tanto do ponto de vista de Jesus, que com 40 dias não sabia de nada, mas sobretudo, para que nos faça refletir, recordar, aquilo que era a atitude de Maria e José, que como criada num povo, uma tradição, uma religiosidade, fiéis na sua fé, cumprem tudo aquilo
que a lei ordenava. E, portanto, a atenção não está tanto na figura de Jesus quanto Maria e José, externamente falando. Porém, o centro de tudo é sempre a pessoa de Jesus. É quando Jesus é apresentado no templo, e lá estava o velho Simeão, veio a profetisa Ana, reconheceu naquele menino o cumprimento das promessas. E este fato, nós deveríamos pensar, seja olhando para trás, com o que celebramos no Natal, seja olhando para frente, o que celebraremos na Páscoa. E de fato, mistério da encarnação e nascimento está diretamente ligado com o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para trás no Natal, Natal é a festa das luzes, porque tanto pisca-pisca, tanta luz dos presépios, enfeites nas casas, tanta luz, justamente é o testemunho, Jesus, a luz, vem ao mundo. Deus é luz, diz Jesus, eu, a luz, vim ao mundo. E no dia de Natal, não sei quantos tiveram a oportunidade de participar da missa, porque na vigília, dia 24, normalmente muita gente participa. Dia 25, normalmente é meio minguada a participação. Mas no dia 25, que é o dia de Natal, se lia, se refletia o Evangelho de São João, nos inícios, no prólogo. No princípio era a palavra estava com Deus, tudo foi feito por ela, sem ela nada foi feito, e a palavra se fez carne. E aí vem o que me interessa para a nossa reflexão de hoje. Ele era a luz dos homens. Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram, referindo-se à rejeição por parte de Israel. Aqueles, porém, que o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Deus é luz, primeira carta de São João. Eu, a luz de Jesus, Evangelho de São João, vim ao mundo. A luz veio para os seus e os seus não o reconheceram, não aceitaram, não acolheram. Aqueles, porém, que o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, Jesus é a luz, que é acolhido, acreditado, nos torna filhos e filhas de Deus. Olhando para frente, e oxalá vocês lembrem disso na vigília da noite de Páscoa, na vigília pascal, a bênção do fogo, a bênção do círio, a preparação do círio pascal, por isso está lá aceso. Todo mundo acendendo suas velinhas no círio pascal, sinal da participação no mistério da ressurreição de Cristo. E aí quando, entrando na igreja, ou diácono, ou padre, ou bispo, onde ele estiver, 3 vezes, levantando o círio, se proclama: eis a luz do mundo. Ou então, Cristo é a luz do mundo. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Ou então, Cristo é a luz do mundo, demos graças a Deus. Sim, Cristo é a luz do mundo. As palavras do velho Simeão, agora, Senhor, podeis deixar vosso servo em paz, meus olhos viram a tua salvação, etc. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Portanto, Cristo é a luz do mundo. Àqueles que o acolhem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós cremos, nós fomos batizados, nós fomos iluminados por Cristo
Por isso nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Então, agora com um pouquinho de paciência,